falsos deuses, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Olá, que bom que estamos aqui em mais uma devocional, onde queremos, nesses momentos aqui, suplicar para que o nosso coração possa ser fortalecido, a nossa fé também fortalecida em Cristo Jesus, você seja abençoado. Nós vamos orar, vamos pedir para que esses momentos aqui possam trazer toda edificação à nossa vida, todo fortalecimento na nossa caminhada cristã. Vamos orar? Senhor, agradecemos imensamente o dia que o Senhor nos proporcionou, aonde cremos e percebemos o Teu cuidado, as Tuas misericórdias, e nessa noite poder de fato relembrar da Tua fidelidade na nossa vida. E queremos que esses momentos aqui, ó Pai, possam produzir em nossa vida um amadurecimento. Queremos também que o Teu nome seja engrandecido e tudo, ó Pai, possa chegar ao Teu trono como aroma suave. Abençoe a esses que nos ouvem, que estão acessados nas redes sociais. Abençoa-os, ó Pai, com graça plena e abundante. Se conosco nesse tempo aqui, que seja um tempo de refrigério, um tempo de esperança, de salvação. É a oração que faço na mediação e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Salmo 42, o versículo 5, nos diz: porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Assim expressou um dos filhos de Corá, e ele disse que a sua alma suspirava pela presença de Deus. O versículo 2 diz que ele tem sede desse Deus que é vivo, e quando de fato ele almeja estar na presença de Deus. Apesar das suas lágrimas, apesar da sua situação tão difícil, da sua alma se sentir muito abatida, ele traz essa declaração, tanto no versículo 5, quanto no último versículo, versículo 11, a mesma expressão. Por que estás abatida? Mas espera em Deus, esse Deus que é o nosso auxílio. E eu quero cantar esse versículo. Essa canção foi feita por Sérgio Pimenta e ele pôde, de uma maneira muito bonita, trazer essas melodias, e essa é uma delas que eu gostaria de trazer ao seu coração
em louvor ao nosso Deus.
Amém, amém. Eu quero partilhar com você um salmo, o Salmo 107. E é um salmo que tem 43 versículos. Eu não vou ler ele, mas vou, na medida que for trazendo algumas considerações, eu quero estar ponderando com você essa realidade deste salmo. O livro dos Salmos são 150 salmos e os salmos são divididos em 5 blocos. Este aqui é o último bloco. Se você olhar na sua Bíblia, você vai perceber que esse é o 5º livro, logo em cima, né? Todo o final destes livros termina com um louvor a Deus, com uma doxologia, né? Então você tem, se você manusear a sua Bíblia aí, você vai perceber que do Salmo 1 até o Salmo 41, você tem esse primeiro livro. E aí, o capítulo 41, né, do livro de Salmos, versículo 13, termina com louvor a Deus. Esse louvor é: bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade para eternidade. Amém, amém. Logo depois vem o livro 2, que vai do Salmo 42 ao Salmo 72. E da mesma maneira, este Salmo 72 termina com uma doxologia, versículos 19, 18 e 19. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que só Ele opera prodígios, bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. E aqui diz que findam-se as orações de Davi, filho de Jessé. Isso é dizendo que a maioria desses salmos até aqui foram compostos pelo rei Davi. O terceiro livro, né, de Salmos vai do 73 ao 89. E esse capítulo 89, o último versículo é o 52 e termina com esse louvor, com essa doxologia dizendo: bendito seja o Senhor para sempre. Amém, amém. O quarto livro é do Salmo 90 ao Salmo 106 e conclui também com essa doxologia no versículo 48, bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade, todo o povo diga amém, aleluia. E o último livro, né, vai do 107 ao 150. E o interessante é que não termina apenas com um versículo. Por isso que quando você lê o Salmo 150 está escrito louvor final, doxologia final. Então todo o capítulo 150 é esse grande louvor a Deus, esse convite, aonde diz que o Senhor é digno de todo louvor e todo ser que respira deve louvar e bendizer ao Senhor. Este Salmo 107 nos traz a compreensão de um Deus que age, de um Deus que age de uma maneira muito graciosa para com aqueles que se encontram necessitados, atribulados. Nós temos neste salmo alguns aspectos que eu gostaria de trazer para você aqui, e de um Deus que age de uma maneira tão graciosa na nossa vida, sobretudo nesses tempos em que estamos passando, poder, como salmista, crer e buscar sermos sábios nesse tempo, porque é assim que termina
este salmo e diz lá: quem é sábio atente para essas coisas e considere as misericórdias de Deus. Isso, ele vai narrar aqui algumas situações, vai trazer a nossa lembrança, a nossa memória, o nosso coração, coisas que nos devem levar a sermos pessoas sábias nesses dias, nesses tempos difíceis, considerando o favor de Deus, os benefícios, as misericórdias do Senhor. Por isso, então, o salmista começa trazendo a sua memória e também a de seus leitores a realidade, nos primeiros 3 versículos, esse convite para louvarmos e adorarmos a Deus. Ele diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Maravilhoso! E ele diz que quem vai render graças são os redimidos do Senhor, que Ele resgatou com mão poderosa e congregou dentre todas as terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do mar. Isso é, o salmista está lembrando dessa realidade de um Deus que age, de um Deus que dispensa do seu favor e da sua misericórdia para com os seus amados, para com os seus escolhidos. Por isso, os redimidos, aquele que foi alcançado, e nós somos alcançados por essa graça salvadora, devemos sim render graças. Dizer, de fato, o Senhor tem sido bom, a sua misericórdia tem ido de geração em geração, por isso há esse convite. Nesses tempos, então, somos convidados a louvar a Deus, a render gratidão a Deus pelo seu cuidado, por sua graça. E é interessante perceber que ele vai apresentar aqui alguns motivos pelo qual o Senhor é digno de toda a gratidão. E ele vai falar de como o Senhor agiu misericordiosamente em 4 momentos. E você vai perceber esses 4 momentos até o versículo 32, do versículo 4 ao versículo 32. Ele lista aqui 4 situações onde Deus foi muito gracioso. A primeira, do versículo 4 ao versículo 9, falam da realidade de pessoas que estavam com fome e sede. Diz, andaram errante pelo deserto e estavam, conforme o versículo 5, famintos e sedentos e desfalecia a alma. Ele lembra que esse Deus mata a nossa fome, a nossa sede. Não somente física, mas existencial. Aqui ele estava dizendo que pessoas estavam numa situação de não ter com o que comer. O que fazer? Muito provavelmente muitos em nossos dias estão assim, não tem como trabalhar e por não trabalhar não tem como adquirir o alimento e o sustento. Mas cremos que Deus de fato traz esse livramento. Quando olhamos para o versículo 10, ele fala aqui de pessoas que estavam presas. Ele diz, os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por se ter rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que abateu o coração e não houve quem o pudesse socorrer. Ele está dizendo que pessoas se encontravam nessa situação por se rebelarem à palavra, mas Deus trouxe livramento, mesmo em meio a essa rebelião, esse desprezo para com a palavra de Deus. Deus age também, no versículo 17, traz o livramento para aqueles que estão enfermos. E diz aqui, os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos, a sua alma aborreceu toda a sorte de comida e chegaram às portas da morte. Está dizendo que pessoas foram livradas e a causa é sempre por se rebelarem contra o Senhor, por viverem não de acordo com a palavra de Deus, mas Deus age e traz o livramento a essas pessoas. E o último grupo que Deus age com o livramento é o versículo 23, que são as pessoas que navegavam naquele tempo e navegam ainda hoje os perigos dos mares. Diz o versículo 23, os que tomando navios descem aos mares, e aí vai descrevendo desses que caminham e procuram seu sustento pelo mar. Hoje em dia seriam as nossas estradas,
Deus traz livramento em meio quando estamos dirigindo, os motoristas. O salmista, então, aqui nos lembra de 4, mas talvez ele pudesse numerar, mas ficaria talvez um salmo muito longo. Mas ele diz, olha, quem tem fome e sede, quem está na prisão, quem está enfermo, quem está nos perigos das estradas, dos mares aqui, ele diz, Deus livra, Deus livra. E aqui há uma formulazinha que se repete em cada um desses grupos e você vai perceber isso. Aqueles que estão com fome e sede, aqueles que estão na prisão, na enfermidade, nos perigos, o que eles fizeram? Observe na sua Bíblia o versículo 6, o versículo 13, o versículo 19 e o versículo 22. Todos eles começam da mesma maneira, dizendo, então na sua angústia clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas tribulações. Todos eles iniciam assim, na angústia clamaram e o Senhor livrou, não é isso? Versículo 6, versículo 13, versículos, cadê? 13, 28, pulei um aqui, né? 6, 13, 19 e 28, todos eles. Então, diante dessa situação de fome, de prisão, de enfermidade, de perigos, o que eles fizeram? Clamaram ao Senhor. Esse é o momento que precisamos clamar ao Senhor. Provavelmente algum outro nós nos identificamos aqui, mas estamos numa situação onde de fato precisamos clamar a Deus. Clamar, orar, suplicar. E ao fazer isso, diz na afirmação, Deus os livra das suas tribulações. Deus livra. Para cada um ele vai agindo. E ao livrar, para aqueles que estão com fome e sede, Deus conduz no caminho direito, né, para que fosse na cidade. Para aqueles que estão na prisão, diz o versículo 14, tirou das trevas a sombra da morte. Daqueles que estavam enfermos, versículo 20 diz, enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que era mortal. Daqueles que estão em perigo dos mares, diz a partir do versículo 29, fez cessar a tormenta, as ondas se acalmaram, então se alegraram com a bonança e assim os livrou, os levou ao desejado porto. Isso é, clamaram e Deus os ouviu. Deus os ouviu. E aí há uma outra situação que se repete também. Se as situações de perigo, de angústia são variadas, são 4, mas em todas elas o objetivo é clame ao Senhor, porque o Senhor livra. O Senhor age especificamente em cada situação. E ao fazer isso, Deus agindo tão graciosamente, da nossa parte então, é aquilo que se repete no versículo 8, no versículo 15, no versículo 21 e no versículo 31. Todos eles começam da mesma maneira. E aí diz, rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. 8, 15, 21 e 31. Todos eles dizem, rendam graças por sua bondade e para com essa maravilha com que Deus age na vida de cada ser humano. Por isso, então, o salmista tinha que começar o salmo dessa maneira. Olha, vamos render graças ao Senhor. Por quê? Porque nas nossas muitas situações difíceis, Deus nos tem livrado. Deus tem estado conosco. Seja momento de fome, de prisão, de enfermidade, os perigos das estradas, dos mares, enfim, tantos outros perigos. E ao Deus agir de uma maneira tão poderosa e graciosa, da nossa parte deve haver a gratidão. Rendam graças ao Senhor por essa bondade. Por essa bondade. Deus faz isso. Deus age assim. E há de continuar a agir nesses tempos, na minha vida e na sua vida. E aí ele quer trazer, ele não está só satisfeito, o salmista, em dizer que Deus é digno de louvor porque ele livra, né, e age especificamente em cada realidade, mas ele quer trazer também a nossa consciência, a soberania de Deus, de como Deus age soberanamente
versículos 33 a 38, ele diz: essa soberania de Deus faz com que ela continue a ser preservada, a preservação da terra. Olha o que diz o versículo 33 até o 38. Ele converteu rios em desertos e mananciais em terra seca, terra frutífera em terra salgada, por causa da maldade dos seus habitantes. Ele está dizendo, olha, tem coisa boa, mas se o homem continuar a agir de uma maneira assim, ele vai fazer essa coisa boa se tornar mal. Rios em desertos, mananciais em terra seca, terra frutífera em terra salgada. Por que Deus faz isso? E ele diz aqui, por causa da maldade dos seus habitantes. Age como quer. Mas olha o versículo 35. Ele converte o deserto em lençóis de águas, terra seca em manancial. Estabeleceu aí os famintos e edificaram cidades e habitaram. E aí ele vai dizendo dessa bênção, onde numa situação tão terrível, Deus pode trazer bênção. Bênção. E é nesse sentido que nesses tempos, o meu e o seu coração deve se firmar. Bom, Deus me livra, ouve o meu clamor e Ele age como quer. Como é que Deus está agindo no mundo? Em cada país de uma maneira, em cada nação. Na nossa cidade de uma maneira, em outra cidade de uma outra maneira. Tudo isso para mostrar não somente que o outro está errado. Os habitantes, eu e você somos habitantes. E esse é o tempo de parar e ver aonde o meu coração tem se rebelado. Aonde eu tenho sido duro para com a palavra de Deus, tenho sido rebelde. E parar e meditar. Porque Deus nos está dando oportunidade de ter uma postura diferente. De ao invés de sermos pessoas tão maldosas, e aqui a gente podia lembrar de tantas maldades que podemos realizar, não somente praticando, mas também de outras maneiras, trazendo mal à vida de tantos outros. Por isso ele diz, olha, Deus continua a preservar e agir soberanamente na preservação, fazendo as coisas como quer e também protegendo diante de calamidades. Versículos 39 a 42 diz, mas tornaram a reduzir-se e foram humilhados pela opressão, pela adversidade, pelo sofrimento. Lança ele o desprezo sobre os príncipes e os faz andar errantes, onde não há caminho, mas levanta da opressão o necessitado para um alto retiro e lhe prospera famílias como rebanhos. Os retos veem isso e se alegram, mas os ímpios por toda parte fecham a boca. Isso é, nós olhamos e vemos que Deus está agindo. O ímpio não compreende, talvez, tudo isso que está acontecendo. Põe a esperança na sabedoria, nos muitos saberes que podem trazer a cura, isso. Não, confiamos nesses que têm toda a capacidade que Deus concedeu para que possam, quem sabe, nos amenizar diante dessa pandemia do Covid. Enfim, olhar e perceber que Deus continua a livrar, a trazer a sua proteção na nossa vida. O salmista termina então dizendo, olha, diante desse Deus, que é digno da nossa adoração, e Ele é digno porque quando clamamos, nos ouve diante das nossas muitas calamidades, que age soberanamente, preservando, protegendo, e Ele conta aqui essas situações. Por isso Deus, bem especificamente, responde a cada um, né? Não por atacado, né? Mas pontualmente vai atendendo a nossas realidades. Ele conclui esse salmo dizendo, quem é sábio? Atente para essas coisas. Quer dizer, atente para o quê? O nosso fim é render graças ao Senhor pela bondade dEle. Se alguma coisa, ao nosso ver, não está caminhando bem, somos convidados, com sabedoria, a clamar a Deus, porque Ele há de nos responder. Somos convidados a ter sabedoria de perceber que Deus está fazendo e conduzindo a história como bem quer. Somos chamados, convocados a sermos sábios. Somos chamados a refletir sobre esse salmo, refletir sobre a nossa fragilidade, refletir sobre a majestade, a soberania de Deus. Quem é sábio?
Quem para pensar e ponderar honestamente, considere tudo isso aqui. Considere que tudo que rege é o amor de Deus sobre mim e sobre você. Por isso Paulo pôde expressar alguma coisa que pode nos separar do amor de Deus? E ele diz, nada, absolutamente nada. Lista ali algumas situações, nudez, fome, situações difíceis. Mas ele diz, o amor de Deus continua a ser por nós. Temos a graça e o privilégio de clamar a Ele e saber que o Senhor nos livra de todas as nossas tribulações. Eu oro para que o nosso coração seja sábio. Como diz o salmista no Salmo 90, você com certeza sabe de cor, esse versículo 12, ensina-nos a contar os dias para que alcancemos coração sábio. Que sejamos sábios nesses tempos difíceis, não só a sabedoria por si só, mas a sabedoria de render graças ao Senhor, de continuar a confiar que Ele há de intervir em toda a nossa história, em toda a nossa tribulação, em toda a nossa miséria. Deus possa abençoar o seu coração, Deus possa trazer o conforto e, sobretudo, que esse salmo traga o alento necessário e possa a sua mente, o seu coração ser alentado e acalentado com essa palavra. Que você busque de fato a sabedoria, considerando o favor, as misericórdias, os benefícios de Deus sobre a nossa vida. Amém? Deus abençoe. Quero cantar um hino que nos fala que temos em Jesus um amigo muito maravilhoso, amigo mais chegado que um irmão. Hino 159. Se você quiser aí cantar comigo, tá bom? Abra aí, cante daí. Um pouquinho diferente, eu quero cantar, mas uma preciosa verdade, que temos esse amigo em Jesus. Quão bondoso amigo é Cristo, revelou-nos seu amor e nos diz que lhe entreguemos os cuidados sem temor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. É porque nós levamos tudo a Ele em oração. Andas triste e carregado de cuidados e de dor. Ah, Jesus, eterno abrigo, com fé
Amém. Que você possa levar tudo a esse bondoso amigo. Confundi um pouco as letras, né? Me lembrei como era antigamente nos salmos e hinos, e aí me embaralhei um pouquinho aqui, mas esse hino possa refletir a nossa amizade, a nossa comunhão com esse Deus, tá bom? Eu quero cantar mais 2 cânticos, os céus manifestam e depois minha paz vos dou, né? Os céus revelam a glória de Deus, né? O próprio Jesus disse, olha, estamos inquietos, observem as coisas simples, observem as aves, observem as flores, observem a beleza e a variedade de tantas cores, de tanta beleza que há na criação de Deus. E tudo isso manifesta a glória de Deus. E esse cântico está baseado no Salmo 19. Os céus manifestam tua glória, Senhor. Os céus manifestam tua glória, Senhor. E todo o universo proclama teu louvor, e ao Deus que tudo criou, nós exaltamos, Criador, Deus de amor. Tuas obras manifestam tuas maravilhas, Senhor. Os céus manifestam tua glória, Senhor. Os céus manifestam tua glória, Senhor. E todo o universo proclama teu louvor, e ao Deus que tudo criou, nós exaltamos, Criador, Deus de amor. Tuas obras manifestam tuas maravilhas, e ao Deus que tudo criou, nós exaltamos, Criador, Deus de amor. Tuas obras manifestam tuas maravilhas, Senhor. Amém. Os céus manifestam a glória de Deus. Por isso, não se esqueça que Deus, a cada dia, com seu amor, renova a sua graça e o seu favor para conosco. Tem alguma coisa aí antes de eu cantar o último? Algum aviso? Então, quero agradecer aí a família central, os irmãos aqui da igreja que estiveram sintonizados, os amigos e irmãos distantes. Muito obrigado, que esse momento tenha sido precioso na sua vida, né? E que Deus possa continuar a sustentar e a guardar a sua vida e a de seus queridos. Quero então cantar essa promessa de Deus lá em João. O próprio Senhor Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Cante comigo.
possa abençoar a sua vida. Com paz, amor, esperança, muita fé. Sim? Quinta-feira. Isso, eu ia falar agora. Quinta-feira nós temos mais um momento aqui, 7 horas, e a gente vai continuar falando sobre a vontade de Deus, tá? E tem essa quinta e a gente termina na outra falando sobre a vontade de Deus, tá bom? Quero só lembrar, se você ainda não se inscreveu lá no YouTube da igreja, faça isso. Nós queremos atingir aí esse número de 1000 para que a gente possa transmitir com mais qualidade para você, tá bom? Então, se você não se inscreveu, se inscreva lá. Se já se inscreveu, faz contato com algumas pessoas para que possam se inscrever também, tá bom? Mais alguma coisa? O vídeo das crianças. Ah, o vídeo das crianças, como assim? Ah, é verdade. Tivemos a escola bíblica, né, especial no domingo, e aí a tia Regina fez aquele desafio. Estamos aguardando, recebemos alguns, né? Mas faça lá. E a ideia é você ler um versículo em família que fale sobre fé, confiança e esperança, ok? Vê um versículo, põe para gravar, lê todo mundo junto, diga lá, nós somos a família tal e vamos ler tal passagem. Faz a leitura junto, né? E é só isso, a gente quer fazer uma montagem e postar nas nossas redes sociais, tá bom? Fica aí o convite. Deus abençoe. Fique na graça e na paz, que Deus conceda graça, paz, saúde e misericórdia na nossa vida.